eu quero fazer uma saudação especial antes de convidar ele, o nosso ex-vereador, ex-parlamentar, o Paulo Afonso Schneider, né? Que nessa noite nós vamos ter a tribuna livre e ele está inscrito para fazer uso da palavra, né? Então eu convido desde já o sempre e nobre ex-vereador Paulo Schneider, aonde que ele tem o tema referente a Corsã, Ecofar, e onde que você poderá falar em torno de 15 minutos, Paulo. Então, e obrigado pela presença de estar aqui. Obrigado por permitir que a gente fale aqui. Eu queria cumprimentar o senhor presidente, os senhores vereadores de todas as bancadas, cumprimentar os funcionários da casa, imprensa, ex-vereador Beto, demais pessoas aqui presentes. Eu tinha me inscrito para falar na Tribuna Livre por ocasião, os dias que antecederam a questão da audiência pública da Corsã. E o assunto era Corsã e Ecofar. Então, como naqueles dias a pauta não tinha mais espaço, só me restou agora, então, dia 10 de fevereiro, hoje, fazer a minha explanação. Eu gostaria de dizer que esse assunto está meio requentado, mas foi o que a gente conseguiu naquela época, e era um assunto bastante palpitante, um assunto que estava mexendo com toda a população da nossa cidade. E eu queria dizer que a questão da água é uma questão seríssima, não só para o nosso município, como todos os municípios, todos os estados e a União também. A água potável, ela é um direito inalienável de todas as pessoas, independente de sua classificação. Eu acho que o que ocorreu aqui em Farroupilha foi um terrorismo, eu acho, desnecessário em relação à Corsã, pois nós sabemos que dos municípios que não são atendidos pela Corsã, e sim eram atendidos, mas houve uma terceirização ou até uma municipalização, todos eles se deram mal. Aí vocês dizem, mas sempre os mesmos municípios, Novo Hamburgo, Uruguaiana, São Gabriel. Sim, porque só tem esses. Os três que fizeram esse tipo de negociação estão hoje a ver muitas dificuldades. Pois vejam vocês que Novo Hamburgo está com uma dívida consolidada já, pagando em precatórios 220 milhões para a Corsã. E o pior, a Comusa, que foi a empresa que substituiu a Corsã, a autarquia municipal, não tem dinheiro, teve que fazer um aporte de recursos junto ao município, fazer uma lei passando a dívida, em vez da Comusa, passando para o município. Vejam vocês a dificuldade que é municipalizar um serviço desse porte. Uruguaiana, bom, lá é fácil, é só vocês entrarem em Uruguaiana, a água, vocês vão ver que tem 30 milhões já de dívida através de multas, e que a empresa não consegue fazer esses pagamentos, e que os vereadores estão pedindo a quebra do contrato, e as tarifas ficaram mais altas. Então, o que ocorreu aqui em Farroupilha foi uma verdadeira paranoia. Inclusive, o secretário do Meio Ambiente foi para a rádio solicitando que as pessoas fizessem um BO. Isso só serviu para viralizar. Hoje, tu passa na rua, todo mundo diz, faz um BO. Né? Por quê? Porque eu acho que não houve avaliação
do que isso significa de municipalizar, terceirizar ou privatizar os serviços de tal porte, de um serviço de primeira necessidade. Onde é que já se viu você fazer uma operação desse porte e depois não ter dinheiro para poder arcar com as despesas que foram judicializadas? Bom, em relação à água, naquele dia que a gente teve lá na audiência pública, vocês viram, foi unânime. Todos que falaram pela permanência da Corsan prestando serviço e não pela municipalização e nem terceirização. Existia a privatização, a possibilidade, teve 2 empreiteiros que estiveram lá e que não tinham nem dados para poder fazer a sua proposta, eles reclamaram que não tinham obtido junto à prefeitura os dados para fazer uma proposta decente. Então, para mim, aquela audiência foi uma vergonha, Bom, sobre a estação de tratamento, que está sendo construída lá no bairro Santa Catarina, ela praticamente está com 70%, estive lá visitando hoje, e sem as verbas do PAC, praticamente essa obra vai terminar e não sei se vão começar outras, porque o PAC, eu acho que o governo Bolsonaro agora vai chamar de POC, não sei, eles mudam o nome de tudo, né? Mas a verba não está vindo para poder construir. Então, as construtoras estão ali dispostas a construir, mas não tem a verba. E outra coisa que eu acho que é muito importante, essa Câmara de Vereadores também fazer uma legislação obrigando os usuários a fazerem a sua rede, a ligação à rede primária, porque teve muitos municípios, Torres, teve Camaquã, Cachoeirinha, Alvorada, que tiveram o benefício da estação de tratamento, fizeram a canalização primária e os moradores não fizeram interligação. Então, essas estações estão sem operar porque não tem material suficiente para ser tratado. Bom, sobre a Corsan, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar. Hoje, ninguém mais viu falar de falta d'água. Foi interligado o ramal que estava sendo já construído bem antes da audiência pública, né? Por isso eu disse que foi um terrorismo desnecessário. Eu acho que o prefeito devia fazer um terrorismo para cima da Corsan e não dos moradores. Os moradores ficaram apavorados com essa possibilidade de perder a Corsan e que ela fosse municipalizada, terceirizada ou privatizada. Então, eu acho que nós temos um belo manancial de água. O nosso problema hoje é a distribuição e no futuro vai ser produção. E a produção ela vai ser resolvida com elevar a barragem lá em 1 metro. Basicamente isso aí. Quando faltar 10 minutos, me avisa, hein? Olá, 7h38. Bom, vamos falar agora sobre a Ecofar. É impossível a gente falar sobre a Ecofar sem falar sobre a Clinsul. Nós éramos vereadores quando o Paulinho assumiu e todo mundo se lembra as queimadas que tinha no lixão. Era uma vergonha uma cidade do Porto de Farroupilha não ter um tratamento condizente para naquela condição do lixo. Bom, aí veio a Clinsul. Quem era a Clinsul? Eram 3 empresas, Prospectus, Natrão e a Lotte. A Lotte de São Paulo, as outras 2 do Rio de Janeiro. Nesse primeiro contrato foi assinado dia 4 de janeiro de 95. E a Clinsul operou até 31 de janeiro de 2003, durante 8 anos, faltando então 4 anos para sua integralização. Aos 120 dias tinha que estar o aterro sanitário recomposto. Aos 240 dias, a usina de compostagem. Aos 240 dias, a usina de reciclagem e 360 o incinerador. Esses 4 equipamentos que estavam no contrato jamais foram construídos, nenhum deles.
O aterro sanitário virou um aterro controlado, porque todo mundo sabe que aterro sanitário tem que ter a impermeabilização de fundo e o tratamento do churume. E o que nós temos ali é o churume sendo recirculado no aterro. Então, no dia 31 de janeiro, houve a rescisão amigável. Vejam vocês, rescisão amigável entre a Clinsul e o município de Farroupilha. Está aqui até uma cópia da nota emitida pelo setor de comunicação, onde diz assim: a rescisão amigável do contrato entre a Prefeitura e a Clinsul foi formalizada na tarde desta terça-feira. O motivo foi os reajustes dos preços dos serviços estipulados em contrato que não eram mais suportáveis pela Prefeitura. Vocês sabem quanto que a Prefeitura iria economizar com a rescisão desse contrato? 20 mil por mês. Por causa de 20 mil por mês, então, em vez de cobrar e pagar, cobrar a multa que a Clinsul devia, eles simplesmente rescindiram o contrato. E rescindindo o contrato, teve que fazer a contratação de todo o pessoal e fazer com que, digamos assim, fosse recontratada uma nova empresa, feito um novo contrato. Houve por conta da... Estou com dificuldade de ver aqui. Houve a necessidade da gente ter mais informações. Então, nessa época, a gente foi fazer umas visitas por conta em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e no Recife. Jacarepaguá tinha uma usina de 12 milhões na época, que foi construída, e ela estava totalmente desativada porque fizeram uma usina de compostagem dentro do perímetro urbano, onde a exalação do cheiro era insuportável e foi fechada por esse motivo. E a nossa usina, a licitação dizia que a compostagem era in vessel, era em sistema fechado, anaeróbico, que não haveria emissão de odores. Então, isso foi uma maneira de contratar, porque eles ofereceram no contrato muitas vantagens e nada executaram, e eles também estavam aqui em Caxias do Sul, onde eles fizeram um folheto sobre a destinação do resíduo industrial, para ver o poderio dessa empresa. Eu vou mostrar, eu vou fazer circular para vocês aí, onde tem depoimento aqui do Werner Zulauf, que é o maior ambientalista do Brasil, que já é falecido, Lutzenberger, que já é falecido, Nestor Perini, que era presidente da TICS, já falecido, Mário Vanin, prefeito de Caxias, já falecido, e vejam vocês, até o Paulo Moreto, o bispo, recomendando essa empresa para tratar do resíduo industrial de Caxias. Então, eu passo a mão dos vereadores para ver o poderio que essa empresa tinha e demonstrou isso na vigência do nosso contrato. Então, eles romperam 4 anos antes de vencer e não pagaram 1 centavo de multa para fazer com que, então, a prefeitura aceitasse as condições deles. Dito isso, aí houve, a Vega assumiu em 2005. Aí depois veio a Farroupilha Ambiental, depois veio a Ecofar, depois agora tem a GT Locações, que é uma empresa de Fortaleza, que está fazendo a terceirização. Nós temos problemas sérios com o churume, nós temos problemas com a baixa percentual de reciclagem, tanto assim que nós temos uma coleta seletiva, mas o aterro é coletivo. E um novo problema que se apresenta é o local do novo aterro. Eu acho que os vereadores têm que se debruçar sobre essa questão também, onde é que vai ser o novo aterro, porque nós temos um aterro dentro da cidade, está totalmente já conurbada aquela área ali, né? Então,
Eu acho que a Ecofar, quando ela era gerida pelo município, ela era muito melhor do que está sendo hoje, porque o serviço público bem gerido é viável, pois não necessita de lucro. Ele simplesmente faz com que a receita oferida ela se destine totalmente para a atividade. E o lixo, todo mundo sabe que não tem lucro. Você não vai encontrar nenhuma cidade no mundo em que o lixo é concessão gratuita do município. Diz, olha, vocês recolhem destino, que é tudo por conta de vocês. Isso não existe. Posso encerrar? Pode encerrar, mas tem mais um tempinho. Tem 18 segundos. Então, senhores, esse assunto eu acho que é meio requentado, mas é um assunto que sempre me vem à cabeça. Eu tenho a minha pastinha particular sobre a questão do lixo, sim, onde eu gosto de ver. Nobre ex-vereador Paulo Schneider, nós vamos conceder mais uns minutos até porque o assunto é extenso, então vai ser cedido. Mais 15 minutos? 3 minutos. 3 minutos. Então, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito de retornar essa noite aqui à casa, que é uma casa da gente, casa da nossa população, que infelizmente poucos frequentam. Mas eu acho que quem é vereador, quem já foi vereador, sabe o quão é importante essa casa. Vejam vocês agora com a questão do impeachment, como é difícil a atuação do vereador. Uma questão mal colocada é uma questão que vai digamos, para o público e tem que ser analisada por todo mundo. E todo mundo vai, então, ter uma opinião sobre a posição de cada vereador. Mas, sem querer sair do meu assunto, dizer que o problema da água aqui para nós é um problema que eu acho que é de gestão do senhor prefeito com a Corsan. Eu acho que cabe o prefeito pressionar. Eu acho que até, por uma parte, ele foi feliz, porque com essa pressão até a Corsan se acordou e fez várias obras, outras estão programadas. Parece que tem um reservatório no lado ali da ET1, né? ETA 1, e eu acho que sem pressão a gente não consegue nada. Tem que fazer esse tipo de atividade, porque muitas vezes a direção ela está afastada dos problemas da população e ela então necessita de um choque de realidade para poder tomar decisões que beneficiam essas comunidades. E em relação à questão do lixo, questão da Ecofar, eu acho que nós temos aqui, inclusive a comunidade, o prefeito, o vereador, eu sei que é um assunto melindroso, mas ver a questão do próximo aterro, pois o nosso aterro está totalmente tomado já, não há mais condições de se fazer novas células, né? Me parece que já foi solicitado, mas a FEPAM está relutando, mesmo porque existe aquele loteamento que também eles não têm culpa, porque o aterro já existia e a prefeitura errou em aprovar aquele loteamento, porque a lei diz, e você sabe, que ela deve ter 500 metros, no mínimo, de distância entre um aterro e a parte urbana do município. Então, pessoal, eu acho que existem bastante problemas na nossa cidade, existe bastante potencial, eu acho que existe uma vontade muito grande, não só dos vereadores, mas também, eu imagino, do prefeito e do seu grupo, né, de resolver esses problemas, encaminhando para que a gente não tenha uma surpresa logo ali adiante. Então, eu repito de novo, essa questão da ligação nas unidades e no esgoto primário é muito importante, porque municípios onde não houve essa legislação... Obrigado. Em nome da casa, em nome de todos os vereadores, queremos agradecer ao Paulo Schneider por fazer parte da Tribuna Livre, e tenho certeza, Paulo, que os assuntos pertinentes veio colaborar com a casa e com toda a comunidade farroupilense. Obrigado por estar aqui.
E quero te dizer que toda a documentação aí que tu tem, nós vamos tirar uma cópia e passar para todos os vereadores para tomar conhecimento do assunto.